Gente, será que essa minha banana aqui seria uma apropriação cultural? Calma, você já tá te dando urticária só de ouvir falar essa expressão, apropriação cultural. Me dá a mão. A gente precisa debater sobre isso para sair dessa prisão de liberdade de expressão. E eu vou te ensinar como fazer de um jeito eficiente. Meu nome é Madeleine Lasco, eu sou jornalista há 26 anos e eu assumi essa missão de lutar de forma intransigente pela liberdade de expressão para cancelar a cultura do cancelamento. Aqui embaixo tem o Apoia-se barra Identitarismo, meu novo projeto esse ano, para você aprender como responder essas questões de forma eficiente. A gente tem um grupo de WhatsApp super animado e eu tenho vários planos a caminho. Bom, agora que eu já fiz meu merchan, né? Você pode deixar o seu like, compartilhar o vídeo com alguém, marcar alguém aqui no vídeo, enfim, e vamos falar da tal da apropriação cultural. Eu vou contar para vocês uma história pessoal de como eu ouvi falar nisso a primeira vez, tá? Eu ouvi numa treta de Twitter que acabou virando um editorial de uma jornalista famosa, de quem, aliás, eu gosto muito, e que na época eu fiquei muito chocada, porque eu achei não só infeliz, mas também insensível, cruel, além de impreciso historicamente e mentiroso o editorial. Eu fiquei muito. Todo mundo tem momentos e momentos, não vou nem dar o nome nem o editorial, mas enfim. A história era a seguinte: tinha uma menina fazendo tratamento de câncer, ela ficou careca, resolveu pôr um turbante. Aí ela relatou nas redes sociais que ela estava com aquele turbante e que estava no metrô e uma outra mocinha, mocinha da idade dela também, super militante, foi lá brigar com ela, dizendo que ela não devia usar aquele turbante, que aquilo era apropriação cultural, que ela se sentia ofendida com aquilo. E aí a moça que estava com o turbante disse que tirou o turbante, mostrou a careca, e aí ficou aquela situação, enfim. Enfim, gente, história trash, né? História bem terrível. E aí foi feito um editorial explicando a menina que tem câncer, que ela não pode cobrir a cabeça dela com turbante, porque seria a tal da apropriação cultural, que é o que? Você usar a cultura da outra pessoa. Suponhamos que a gente vá realmente não usar mais a cultura de ninguém. Para nós aqui do Brasil, resta o quê? Assim, que cultura você pode, que cultura você não pode usar, assim, no mundo. Vamos supor, no mundo. Você vai fazer qualquer prato. O italiano está se apropriando culturalmente do macarrão da China? Eu usando esta blusa golinha de padre, estou me apropriando culturalmente dos padres? Ou do Oriente, onde isso foi criado? Ou da alfaiataria inglesa? A blusa é de linho. Isso é uma apropriação cultural dos egípcios? Gente, isso é uma loucura, porque essa coisa de apropriação cultural é utilizada muito especificamente, principalmente quando tem a ver com o quê? Grana. Por que eu tô falando de grana aqui? Porque era muito comum antes da internet, ainda existe em alguns lugares. É, uma coisa de, por exemplo, você tem um povo que produz determinado tipo de cerâmica, ou de arte, ou de artesanato, ou de joia, que é só daquele povo. Isso tem muito. Aí vem alguém, pega aquilo e lucra em cima daquilo. Tem até um curso de gestão que eu fiz, trazia exemplos do Grameen Bank, que começou a financiar comunidades para que elas se informatizassem, comunidades assim que tinham uma cultura muito específica, que viviam disso, e tinha uma história lá fantástica que era de um povo na Ásia que vivia de uma cestaria muito específica que valia uma fortuna nos Estados Unidos e na Europa. Os números não são exatos, tá? Mas é para te dar uma dimensão. Só que aí, por exemplo, eles tinham um atravessador que levava. Aí ele vendia a cesta
por $1. O atravessador levava para os Estados Unidos, vendia por $50. E essa cesta chegava na loja a $500. E com a tecnologia se eliminou tanto o atravessador quanto o superpreço da ponta final. E eles conseguiram revolucionar o lugar onde eles vivem, graças a chegar mais perto das pessoas. E cada família não ter de fazer tantas cestas para ter o básico do básico e viver na economia de emergência. Então, em vez de vender por $1, ele conseguia vender no mercado por $100. O que para qualquer consumidor final já era melhor do que comprar por 500, era uma pechincha. E era a mesma coisa, entende? Então, nesse contexto, se fala da apropriação, porque é apropriação mesmo. Ou no caso que a gente teve das grandes colonizações, que hoje países africanos do Oriente Médio reclamam, de quem levou os tesouros nacionais para os museus de outros países. Se apropriou disso. E isso está sendo devolvido em alguns casos, em outros casos não. É uma demanda que hoje em dia é muito comum. Mas isso não é essa tal da apropriação cultural de que fala o identitarismo. E é uma coisa muito interessante, porque é aí que você pega no pulo, que você vê que o cara é flanelinha de minoria mesmo. Porque ele não conhece a minoria. Ele não sabe o que aquela minoria acha. Mas ele já tem que dizer que alguma coisa é ofensiva e que o outro está ofendendo a minoria que ele protege. Me mandaram esse vídeo, aliás, é alguém que me segue nas pautas de identitarismo. Me mandou esse vídeo que eu acho que vai, fazer você ver as coisas com muito mais clareza. É um cara que coloca uma roupa mexicana, estereotipada, e vai lá no playground de areia antialérgica dos Che Guevara de apartamento perguntar se é ofensivo. E eles vão lá falando que é ofensivo e tentando explicar, e você não consegue entender o que é que eles estão explicando. E aí, o cara vai numa festa mexicana. Será que eles se sentem ofendidos? Vamos ver. You think my outfit is offensive? Are you Mexican? No. Yes. I think it reaffirms stereotypes that are offensive to people. It's not yours. Do you find my outfit offensive? Yes. Yeah, Why? because it's not your culture. You don't really understand what their culture means and what it means to wear these things, like the hats and the maracas. You know, you sort of have to understand where all of this comes from for it to not be cultural appropriation. Does my outfit offend you? You look, no. You look nice. Do you like my costume? Yes. Does it offend you? No. Do you like my outfit? Oh yeah, it's awesome. Does my outfit offend you? No, not at all. No, nothing. That's good. Essa que é a questão da apropriação cultural. É a pessoa querer mostrar a virtude, ter medo de ser tirada de burra, porque ela conhece super aquela cultura. Ela vai fingir que ela conhece aquela cultura que ela não conhece. Vai fingir que aquelas pessoas estão ofendidas e que ela é muito virtuosa, que ela vai defender. E isso eu percebi no lance do turbante. Por quê? Porque o turbante, ele primeiro que ele não vem, ele não começa na África. Ele vai do Oriente Médio para a África. Ele tem um uso específico nas religiões afro-brasileiras, um uso sagrado, que é a proteção dessa parte da cabeça aqui, que é o ori, que é a sua comunicação com Deus. Então você pensa, se isso fosse realmente levado em conta, nada mais simbólico, voltando àquele primeiro exemplo do começo do vídeo, do que proteger a troca de energia de alguém que está se curando de um câncer. Num terreiro de candomblé ou de umbanda, todas as pessoas que são religiosas vão usar aquilo. Eles não querem saber de que país que a pessoa é, onde é que ela nasceu. Então, assim, não tem muito a ver. E as pessoas brasileiras que estão reivindicando isso também têm pouco contato com as suas raízes africanas. Na verdade, são muitas das vezes pessoas que falam da África que elas inventaram e que não tá lá. Entendeu? A África é majoritariamente muçulmana.
e depois cristã. Já mudou muita coisa ali. E com relação ao turbante, quando saiu isso, eu tinha acabado de voltar de Angola. Eu passei a minha gravidez inteira lá, a trabalho, trabalhando para o Unicef. E a coisa do turbante me deixou muito assim, porque é o seguinte, eu tinha uma resistência enorme em usar. Primeiro porque eu achava, não faz parte, né, do meu vestuário, eu achava que ficava esquisito em mim, e depois porque eu não sabia colocar. E quando a minha barriga começou a crescer, que eu precisei comprar roupas novas, e aí era muito mais barato mandar fazer a roupa dos tecidos deles do que comprar, porque na época Luanda era a cidade mais cara do mundo para expatriado. Mais do que Hong Kong, tinha tido até um processo na época contra o melão de $99. Daí vocês tiram, Brasil, daí vocês tiram. E eu lembro que eu fiz a roupa e era tipo um conjunto de saia e blusa, a primeira que eu fiz, depois eu fiz vestidos. E aí as angolanas dali, de onde eu tava de cabinda, insistiam que eu tinha que ter pelo menos um turbante ornando com a roupa. E me fizeram de qualquer jeito. Elas não sossegaram enquanto eu não meti aquele turbante na cabeça e tirei a foto e fui trabalhar com aquela roupa. Aí fiquei falando, poxa, será que esse pessoal se sente, né, de apropriação cultural? Vou falar com alguns dos meus amigos de lá. E aí um amigo meu olhou pra mim e falou assim, ah, Branca, mas vocês são demais, né? A gente nunca faz nada. Quando é a gente que tá usando uma coisa do branco, é colonização. Quando vocês estão usando as nossas, é apropriação cultural. Então a gente é sempre o polo passivo da relação. E aí eu comecei a pensar, essa história de precisar defender alguém da apropriação cultural não é um reforço da ideia de que essas pessoas não sabem o que querem e por isso têm de ser defendidas por outras, não sabem se defender, não sabem quando as pessoas estão se aproveitando delas. Isso não dá uma sensação de superioridade por Che Guevara de apartamento, que na verdade não vai resolver problema nenhum de minoria nenhuma? Como que eu lido com isso? Eu peço para a pessoa explique melhor. Explique melhor. Ah, porque a apropriação... Ok, você conhece alguém dessa cultura? Você conhece essa cultura? Pedir por meio de perguntas, às vezes é melhor do que rebater, porque é tipo a religião da pessoa e é uma coisa que ela precisa psicologicamente. Nem sempre ir com o pé no peito é a melhor solução para lidar com o pessoal que depende psicologicamente da seita do identitarismo. Me marca se você achar alguma publicação que você acha que eu vou me interessar. Vou amar. Muito obrigada a você que me marcou nesse vídeo.